Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente que está aqui dando continuidade ao nosso estudo do livro Tarô e a Jornada do Herói. Eu escolhi um lugar muito especial para fazer esse vídeo, então vocês vão ter que se acostumar aí com os barulhos, né, que existem em torno, e depois eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo neste lugar aqui, que tem tudo a ver com a carta que a gente vai estudar hoje, que é a carta do carro. Então eu vou começar esse vídeo aqui já fazendo um convite para você se inscrever no canal, para você fazer parte desse grupo, dessa série de estudos aí sobre o tarô e a jornada do herói, para você compartilhar com alguém que gosta de tarô ou alguém que também está querendo encontrar soluções para a tua vida, né? Porque esse estudo que a gente está fazendo aqui não é só para quem gosta de tarô, não para quem entende de tarô, mas para quem quer entender um pouco do sentido da vida. E é essa a proposta desse livro, né? Se você não está muito familiarizado, eu convido você também a ver a série de vídeos aí em que eu vou falar um pouco sobre essa trajetória do nosso personagem, que é o louco, que no nosso caso é o nosso herói. E nesse arcano do carro, né, ele vai falar aqui, até no título, ele vai falar que, eu vou tirar minha anotação, olha só, ele vai falar sobre a partida do herói. Então vamos recapitular só um pouquinho, né? Então o nosso herói tem um chamado de propósito de vida, de encontrar o seu propósito. Depois ele busca uma orientação, né, dos oráculos, ele busca a bênção dos pais, ele busca um apoio todo, né, do Papa, que é esse conhecimento sobre, né, o que ele vai enfrentar, que lhe dê fortalecimento, né, o Papa traz isso. Depois ele vai encontrar sua amada no arcano anterior dos enamorados, e aí ele fica na dúvida ali, se ele vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais difícil. E eu acho que quando a gente tem um desconforto muito grande com alguma coisa que a gente quer fazer na vida, por exemplo, eu não estou feliz no meu trabalho, ai mas meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Eu mudo de empresa ou eu mudo de área? Esses conflitos que a gente tem na vida, e às vezes até quando a gente faz alguma escolha de profissão que não é aquilo que a gente queria, mas a gente faz uma escolha muito mais associada com agradar alguém, por exemplo, os nossos pais, do que a gente mesmo. Então, nesse momento, que é o arcano 6, a gente fica na dúvida. Essas dúvidas, essas angústias, né, muitas vezes permeiam um ano que a gente está 6, né, na nossa vida. E uma vez que a gente toma a decisão, a gente tem esse momento de partida. E essa carta aqui, hoje eu estou com o tarô de Marsella, ela vai falar sobre esse momento da saída, né? Então a gente já se capacitou, a gente já tem a nossa formação, e aí a gente vai para essa saída, né? Para enfrentar os desafios na vida. Eu diria que é mais ou menos, se a gente for pensar, quando a gente se forma na faculdade e a gente se joga no mercado de trabalho. Né? Então você capacitou, vai para o mercado de trabalho, você fala, e agora? Né? Como é que eu aplico aquilo que eu aprendi na faculdade, como é que eu aplico isso no dia a dia? E a gente percebe que a gente só vai aprender no dia a dia. Né? Isso representa todas as outras cartas a seguir. No livro, esse capítulo, né, do carro é um capítulo bem extenso. Obviamente não tem como eu detalhar, porque senão esse vídeo vai ficar aqui de 1 hora e eu sei que não é esse o objetivo, né? Mas ele vai comentar, estou tirando as minhas anotações aqui, exatamente sobre essa trajetória. Então, do 1 ao 6, que ele coloca aqui que é a infância do herói, né, um estado simbiótico em que ele se desconecta da energia dos pais. Gente, isso tem tudo a ver com uma outra teoria, que é a teoria dos setênios. Em outro vídeo eu vou até falar sobre essa questão, né? Inclusive, já vou deixar um spoiler aqui para vocês. A gente vai ter um curso sobre a jornada do herói, que é a nossa jornada de vida. E esse curso vai ser para todo mundo. Já vou deixar um spoiler aqui para você que quer fazer parte deste grupo. Aproveita para comentar aí no Eu Quero, que eu vou depois te mandar informações. E aqui ele vai trazer a partida do herói, olha, da carta 7 até a carta 12.
ele coloca que é um período de amadurecimento e desenvolvimento da personalidade. Depois ele vai falar do arcano da morte até o arcano da lua, ele vai dizer que é um processo de iniciação. Eu vou comentar com vocês sobre isso depois, eu acho que nem vale a pena muito antecipar, mas eu estou só dizendo que na página 86 ele vai falar exatamente dessa questão, né? E aí ele vai depois falar da carta do Sol até a carta do Mundo, ele vai falar que é o processo de consciência. E eu acho que isso traz um amadurecimento muito grande para nós, né? Nesse capítulo, bem extenso, ele vai falar muito da questão do ego, né? Do desenvolvimento do ego, do fortalecimento do ego. E ele chama atenção numa parte que eu achei muito interessante, que é a parte da integração dos opostos. Né? E a gente muitas vezes, né, eu vou entrar até numa discussão aqui, num parênteses aqui, às vezes quando a gente fala de ego, as pessoas acham isso uma coisa muito negativa, né? O ego é muito taxado de uma forma, né, que você tem que aniquilar o seu ego, você tem que esmagar o seu ego, que o ego não é bom. E quando a gente percebe no processo terapêutico, e eu posso falar um pouco isso como terapeuta, que tenho trabalhado com pessoas nesse aspecto de desenvolvimento pessoal, junto e tomando como base o tarô na sua jornada de vida, o que eu percebo? Que muitas das vezes as pessoas esmagam o ego de tal forma que depois elas não conseguem recuperar. E aí sabe o que falta? Falta muitas vezes uma força de vida para vencer, para batalhar por aquilo que ela quer. E realmente a gente vai perceber ao longo do período, ao longo do tempo, que a gente, se não tiver um ego, e eu vou explicar melhor, fortalecido, a gente não consegue superar as adversidades. E isso é o que o tarô vai nos ensinar. Por isso que eu acho que o tarô tem um caráter didático que eu acho que é belíssimo, né? Nessa página aqui, 76, ele vai falar sobre a dualidade no arcano 7. Nesse baralho, no tarô de Marsella, a gente tem aqui esses dois cavalos puxando a carruagem da mesma cor, mas no tarô do Rider-Waite, ele é preto e branco. Eu vou mostrar aqui, né? Então ele é preto e branco, são duas esfinges, e ele vai falar exatamente sobre essa dualidade, o yin e o yang. Pensando um pouco sobre dualidade, né, que é o yin yang, ele vai dizer o seguinte: a gente só conhece o claro porque a gente sabe o que é o escuro, a gente só conhece o bem porque a gente sabe o que é o mal. Eu falei inclusive sobre isso, sobre essa dualidade, num vídeo anterior, quando eu falei sobre a questão do Batman e do Coringa. Vocês se lembram? Ou seja, naquele momento o Batman existe porque existe o Coringa. Então, a gente vive nessa dualidade de luz e sombra o tempo todo. É bem, olha só a minha imagem aqui. Eu tenho o sol, a luz do sol, e eu tenho a sombra desse lado. E aí, né, quem gosta de luz e sombra, quem gosta de fotografia vai falar: ai, mas você deixou escuro esse seu lado. Mas faz parte, né? Eu quis trazer todo esse contexto que está aqui de luz e sombra. Então faz parte essa integração dos dois lados. A luz e a sombra, o dentro e o fora, o em cima, o embaixo, a direita, a esquerda, faz parte de nós. Isso é hermético. Os conhecimentos, né, herméticos estão exatamente, totalmente integrados com esse arcano, com o tarô inteiro, né? Vamos assim dizer. Mas ele vai dizer que o carro, nesse momento 7 da tua vida, você precisa conhecer o teu lado de potência, o que você tem de bom, mas você precisa também conhecer o que você tem de menos bom, vamos assim dizer.
eu não gosto de usar a palavra ruim, a palavra negativo, né? Porque eu acho que a gente traz um peso muito grande. Então, vamos pensar dessa forma. Você gosta muito de exteriorizar que você é uma pessoa legal, uma pessoa simpática, uma pessoa boazinha, mas você não gosta de dizer para as pessoas que às vezes você acorda de mau humor, que tem dias que você está reclamando da vida, que você está decepcionado porque você criou expectativas com uma pessoa e aquilo não aconteceu. A gente nunca gosta de falar que as coisas não estão legais. Quer ver um exemplo? Quando você pergunta para uma pessoa, oi, tudo bem? E a pessoa falou tudo, mas no fundo não está tudo bem. Às vezes a pessoa foi demitida, a pessoa brigou com alguém, ou está doente, mas ela vai falar que está tudo bem. Percebe como às vezes a gente não encara que não está tudo bem? E a gente vai vivendo numa superficialidade. O que o carro vai trazer para nós? E isso está no livro. Que a gente precisa integrar esses lados opostos. A gente precisa conhecer todas as nossas potencialidades, tudo aquilo que a gente tem de bom, mas a gente também precisa aprender a lidar com aquilo que a gente tem que é negativo, que é ruim, que não é legal, que é menos bom. E ele vai falar exatamente sobre isso. Ele fala que quando a gente nasce, né, nós nascemos nessa dualidade, mas a gente aprende a abafar. Foi exatamente a discussão que eu falei sobre o ego agora, né? A gente vai falar que, mas isso é egoísmo. Vamos pensar um pouco, e ele vai falar exatamente sobre essa questão do ismo. O ismo é tudo que aquilo em excesso. Então, o ego em excesso é egoísmo, o ateu em excesso é ateísmo. Então, vamos pensar um pouco, né, nesse aspecto. Me veio agora o pessimismo, né? A gente precisa sempre encarar essa dualidade e é exatamente isso que a carta do carro nos mostra. Se a gente não integrar esses nossos opostos e a gente não perceber que a vida vai lapidando a gente, nós não conseguimos enfrentar as situações. Você já deve ter ouvido aquela expressão, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. O que isso representa? Que a gente tem que superar essa situação. Eu tô com medo, mas eu vou com medo. Eu tô com preguiça de fazer tal coisa, mas eu tô com preguiça, mas eu vou. Se a gente não se desafiar, a gente não vai ter a experiência de fazer aquilo. Eu digo para vocês que eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, se eu faria aqui ou se eu faria no meu espaço onde eu estava fazendo os outros, mas eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente. E esse desafio precisa ser vencido. Não que fosse um sacrifício para mim, mas eu fiquei pensando toda na logística para fazer esse vídeo, mas eu não podia deixar de curtir esse momento aqui, de tomar um café, de curtir esse espaço. Eu adoro esse lugar, que eu já venho aqui há muitos anos, e eu queria trazer esse momento para vocês também. E aí eu vou fazer só um parênteses aqui falando sobre esse lugar. Esse aqui é o Memorial da Imigração, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Ele é um ponto muito importante, vocês vão ouvir talvez ao fundo o trem passando aqui, que tem uma linha de trem. Aqui era uma estação de trem. Quando os imigrantes vieram para o Brasil, da Europa, do Japão, de diversas partes, né, principalmente no período da Primeira Guerra, Segunda Guerra, muitos imigrantes vinham de navio, desciam no Porto de Santos, paravam aqui, se hospedavam aqui neste lugar, ficavam aqui algum tempo e depois iam para as fazendas de café. Tanto é que esse jardim está repleto de pés de café. Então eu fico pensando muito na coragem que essas pessoas tiveram que ter para partir dos seus países, dos seus lugares onde estavam, com medo, passando com fome, não sabiam que elas iam encontrar do outro lado do oceano, aqui no Brasil, vir para um país em que elas não conheciam o idioma,
né? Os costumes completamente diferentes, tanto é que muitos imigrantes adoeciam, morriam, principalmente quem veio do Japão, da China, né, adoeceram muito aqui por conta dessas situações, mas enfrentaram isso. É isso que o carro nos mostra. É por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para dizer que o tempo todo nós precisamos enfrentar esses desafios. E que se a gente está com medo, a gente tem que ir com medo mesmo. Eu fico pensando nessa memória desses imigrantes. Eu frequentemente venho aqui buscar essa força desses imigrantes, dos meus ancestrais, quando eu tenho que vencer algum desafio meu, que eu às vezes estou titubeando ali para ver se eu faço ou não. E eu fico me conectando com essa imagem do carro, né, desse guerreiro que se capacitou, que foi atrás da sua evolução. Eu falei inclusive no vídeo anterior sobre o quanto o conhecimento nos dá poder. E é exatamente essa situação. A gente precisa vencer para partir para novos desafios. E é exatamente essa a proposta deste arcano do carro. Então ele vai falar aqui que a gente muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente tem uma crença de ser o dono da verdade, né? Ele vai falar isso aqui na página 77, né? Essa crença de que só existe uma única verdade, e eu penso que isso tem a ver com os nossos ancestrais, achavam que, né, o país dele, o jeito dele de fazer era o jeito certo. Às vezes isso é positivo, mas às vezes isso faz com que a gente fique na zona de conforto. Então, a minha pergunta é: que desafios a vida está te trazendo e que você está aí relutante, que você está querendo ficar assim, né, quietinho para não vencer esses desafios? E uma coisa que eu percebi com o arcano do carro é que a gente precisa transformar essas experiências do dia a dia em lição. Como que a gente faz isso? E eu acho que o carro nos mostra, né? Aqui a gente percebe que ele tem uma conexão muito grande com o plano superior, ele tem orientações espirituais. Então, no momento em que a gente está se deparando em alguns desafios, eu não estou dizendo que eu não tenho os meus desafios. Eu tenho, e eu tenho vários desafios ao longo do meu dia, da minha vida. Às vezes coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer naquele momento, dificuldades que eu tenho que superar, dificuldades são minhas, dificuldades com pessoas de fora. Eu paro, respiro e penso: o que essa situação tem a me ensinar? O que eu tenho que mudar em mim para enfrentar essa situação? Que capacidades eu tenho que adquirir? Que consciência eu tenho que ter para eu aprender o que eu tenho que aprender e superar essa situação? E para isso a gente precisa aprender a lidar com os nossos opostos, reconhecer que eu tenho algumas capacidades, mas talvez não todas para aquele estágio que eu quero. Eu preciso reconhecer que eu tenho coisas para desenvolver. E aí, se tem aspectos que eu não quero lidar, por exemplo, com alguns medos, com alguns preconceitos, eu preciso decidir se eu vou enfrentar aquilo naquele momento ou não. São escolhas que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, eu acho que a grande lição que o carro traz para mim, no meu desafio pessoal, e eu sempre transmito isso nas aulas, é: transforme a experiência em lição. Quando você faz isso, fica muito mais fácil, porque você não enxerga que aquilo é um obstáculo gigante. Você percebe que ao escalar aquela montanha, que você vai adquirindo habilidades. É exatamente isso que ele vai dizer, né? Que somente quando a gente integra os nossos opostos, a gente vai aprofundar nas situações. Ele vai falar que é a profundidade que vai fazer com que a gente se conecte. Ele vai falar isso em vários momentos no capítulo. Ele vai falar que na busca do conhecimento, que a gente vai aprender a diferenciar cada vez melhor as nossas situações, a nossa vida, que ele vai falar inclusive aqui, eu vou mostrar no capítulo, sobre o aspecto
da mandala, que eu até comentei isso logo nos primeiros vídeos, né? Que a mandala tem um aspecto de circular, de jornada de vida, tem o conceito de dentro e de fora, que é a integração dos opostos que a gente tem falado, né? Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que a gente não vai ter desafios, né? Que a gente não vai passar por situações de medo, vai, mas a gente precisa enfrentar. Porque senão a gente vai ficar estagnado. E a gente precisa ter uma capacidade de avaliar as situações, mas a gente só vai conseguir ter essa capacidade se a gente tiver experiência. Por isso que quando muitas vezes a gente vai buscar um profissional, um professor, um mestre em alguma área, a gente precisa saber se aquela pessoa conhece. Não um conhecimento só de livro, conhecimento de experiência de vida. Eu aprendi isso nos meus anos de faculdade, nos meus anos de dando aula em faculdade, em escola bíblica dominical, em outras religiões. Eu aprendi que eu precisava conhecer das coisas para poder falar. Quando a gente conhece, a gente fala com mais propriedade. E é isso que ele vai falar na página 84. Que o conhecimento nos dá a capacidade de avaliar, de julgar, de classificar e de separar. E isso faz parte do todo. A gente muitas vezes diz que Deus é só bondade, mas Deus criou as borboletas, os passarinhos, os gatos, mas também criou a formiga, a barata, a cobra. Deus criou todos esses animais, então Deus também criou o bem e permitiu que o mal exista, porque se não há essa totalidade do bem, do mal, do claro, do escuro, então não é Deus, então não é ser supremo, né? A gente está entrando num contexto aqui teológico até. E aí a gente vai perceber que nessa carta 7, né, do carro, ele abandona um pouco desse estado dele de inocência. Né, quando a gente se depara às vezes com a maldade do outro, dói na gente, né? Quando a gente percebe que a pessoa está falando mal da gente, falando para outro, a gente fica falando assim, cara, por que a pessoa está fazendo isso? Né? Por que ela está fazendo isso comigo? E ele vai falar exatamente dessa situação, do como esse lidar com a maldade do outro nos traz a perda da inocência. E é importante isso, porque a vida não é só o bom, a vida não é só o positivo. Existe um outro lado da vida que talvez não seja tão legal e a gente precisa aprender a lidar com essa situação, né? Sem o ego fortalecido, nós não conseguimos extrair experiências. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem um ego fortalecido, a gente fica muito refém do que o outro diz. A gente fica muito refém do que o outro acha. A gente fica o tempo todo querendo conselhos. Ai, o que você acha que eu tenho que fazer? Ah, você já viu, gente, às vezes, né, pessoas até mais maduras, que são extremamente inseguras, né, que não dá um passo se não pergunta para alguém, ou às vezes até não pergunta para o oráculo. É uma dependência emocional. Por que essa dependência emocional? Porque essa insegurança é fruto de um ego que foi esmagado. Né? Uma pessoa que tem o seu ego esmagado é uma pessoa muito vulnerável diante das situações. Mas quando a pessoa é muito egóica, né? Tem um ego muito grande, ela não escuta ninguém. Percebe como a gente precisa, em alguns momentos, relativizar as situações? É isso que ele vai dizer. Que só com esses estados de consciência, de entendimento sobre o eu e sobre as situações, é que eu vou aprender a lidar melhor com tudo. Então, o carro nos traz de aprendizado maior a importância da gente dominar essas contradições. Isso está na página 89 do nosso livro, né? Ousar fazer o novo. Então, pensa nisso, né? Seja ousada, ousado, tenha ousadia em ser feliz, em conquistar alguma coisa, sabe? Se a gente não for ousado, a gente não vai conseguir ser feliz. Percebeu?
se a gente não for ousado, se a gente não arriscar o sim, porque o não a gente já tem. Se a gente não arriscar o sim, a gente nunca vai poder dizer. A gente vai se arrepender um dia de não ter feito e a gente só leva da vida as experiências que a gente teve, né? Ele vai dizer que o objetivo desse arcano é experimentar o mundo, penetrar no desconhecido, realizar coisas grandes e dar um grande pulo para frente. Percebe como isso tem tudo a ver com essa memória desses imigrantes que ousaram atravessar o oceano, vir para um país desconhecido, uma língua totalmente diferente, costumes diferentes, mas que construíram uma vida. Eu só estou aqui porque os meus imigrantes, os meus ancestrais vieram para cá. E eu tenho certeza que você também tem alguma história assim para contar. Então, agradeça por essa ousadia dos seus ancestrais. Sejam eles que migraram de estado, migraram de país, eles foram ousados, eles foram corajosos. Aproveite esse momento da tua vida 7, seja ousado, ousada, arrisque ser feliz neste momento da tua vida. Eu agradeço a você que está assistindo a gente aqui nesse Arcano 7 e se você quiser aí fazer parte, né, desse nosso grupo, deixe aqui o seu comentário, deixe um eu quero para que eu possa mandar uma mensagem para você fazer parte desse nosso grupo, né? Sobre o tarô e a jornada do herói. E se você também não está inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever ou para mandar aí esse conteúdo para outra pessoa. Um beijo grande para você, gratidão por você estar aqui e até o próximo encontro. Tchau!